Olá, meus caros amigos. Mais uma vez eu estou aqui para elucidar ou tentar explicar do ponto de vista dos argumentos teológicos e bíblicos, né? A questão da legalidade, né? Se é permitido ou não aqui que foi me perguntado na página que eu tenho no Facebook. Você pergunta e a Bíblia responde, do Facebook. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, eu sou bacharelado em teologia e estudioso da Bíblia e da teologia. O internauta me perguntou 1 Coríntios capítulo 8, quando fala da questão da carne sacrificada a ídolos. Se eu comer sem saber, não tem nada demais. Aí ele perguntou também sobre o doce de Cosme e Damião, que é dado no mês de setembro, que é o meu mês de aniversário, dia 4 de setembro. Eu creio dia 27 de setembro, mês de Cosme e Damião, que algumas seitas e religiões afro-brasileiras, né, espíritas, eles comemoram este dia, e a Igreja Católica comemora o dia de Cosme e Damião com a missa, eu acho que é dia 26, se eu não me engano, e os espíritas dia 27, né? Não tem nada a ver com o texto. Parecido, né? O que eu respondo é o seguinte: houve um concílio, mais ou menos no ano 50, ano Domini, ou depois de Cristo, no primeiro século, chamado Concílio de Jerusalém. Em Atos 15 vocês vão ver sobre isso. O que aconteceu? Das pautas, digamos assim, um dos argumentos do Concílio de Jerusalém era a ordenação de mulheres, a carne sufocada a ídolos, oferecida a ídolos pagãos, a circuncisão, entre outros. Mas Paulo, como você vê, foi citado aí o texto de 1 Coríntios capítulo 8, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 8, ele não vai impor regras aos crentes de Corinto, como as das formuladas no Concílio de Jerusalém, de Atos 15, 19 a 29. Mas Paulo apresenta a eles, a minha resposta é essa, alguns princípios básicos elementares com os quais os corintos ou corintianos, os crentes de Corinto, eles pudessem resolver esse problema por si só, né? O princípio que consta no capítulo 8, né? Os cristãos que se entregam às práticas de valor moral discutível pode constituir-se em pedra de tropeço para outro, pedra de escândalo. Mas ele fala da liberdade em Cristo que deve ser regulada pelo amor. Então Paulo fala sobre o bom senso, aí do capítulo 8 de Coríntios, e do amor, né? Ele fala aí, 1 Coríntios 6, 12, vocês podem aí estar lendo. 1 Coríntios 10, 23 fala: todas as coisas me são lícitas, né? Ou seja, permitidas, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por elas, né? No grego ficaria panta sumperei existem nominos ta pretei nas epipretai na
Kyriarchei, exousia. Exousia é liberdade e eleuteria, liberdade e autoridade cristã, né? Ou seja, essas carnes aí que eram proibidas, alguns advogam, e Paulo tinha conhecimento disso, que no contexto grego havia uma praça chamada Agorá, que era a praça do mercado, em que os templos, né, sagrados ali da cultura judaico-cristã, mas mais particularmente a cultura grega, as sobras das carnes sacrificadas aos ídolos pagãos, elas eram vendidas no mercado. E os gregos comiam, não tinham nada, problema nenhum. Acontece que o cristão ou judeu, ele jamais comeria carne, sabendo que viria do templo, sobra do templo, que era dedicada aos ídolos pagãos, às divindades pagãs, né? Um grego ortodoxo ou um judeu, um cristão, quanto mais um judeu ortodoxo. O judeu ortodoxo ele só se alimentava o alimento, a comida kasher ou kosher, que era uma comida especialmente confeccionada, preparada segundo os preceitos da Torá, da lei, do Pentateuco, né? Mas Paulo fala: não me deixarei ser dominado por nenhuma dessas coisas. Todas as coisas me são lícitas, né? Nóminos, do grego, me são permitidas, mas eu não me deixarei ser dominado por elas. No grego ficaria na kyriarchei, ser dominado. Ocorre que Paulo tinha um cuidado, a explicação exegética e hermenêutica do texto teológico é o seguinte, de 1 Coríntios 8, de 12, 13 em diante. Diz que era para não ferir a consciência fraca do irmão, para não pecar contra Cristo. Então, Paulo, ele fala da liberdade em Cristo. O texto fala sobre liberdade e de consciência. Ele até fala: se eu comer carne, pecar contra meu irmão, jamais comerei carne com a intenção, com o objetivo de não me escandalizar contra o meu irmão. Então, a explicação do texto de 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 6, 12 e 1 Coríntios 10, que tudo me é lícito, mas posso todas as coisas, tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas eu não me deixarei ser dominado por ela. Na kyriarchei, ser dominado. Por quê? Porque eu vivo sob a liberdade em Cristo. A graça me possibilita viver na liberdade em Cristo. Todavia, se essa liberdade, eu comer carne, para mim não faz diferença. É aquilo que Paulo está dizendo, mas por causa da consciência do meu irmão, para não ser escandalizado e não escandalizar o nome de Cristo, o Evangelho, eu não como esta carne. Eu posso passar sem esse alimento que foi dedicado aos ídolos pagãos, porque eu não vou perder a salvação por causa disso. Mas eu vou deixar de ser testemunha para com o meu irmão, para com aquele que não é crente, para aquele que não é religioso. Então ele fala: se comer não tem nada de mais, se não comer, tanto fez como faz. Eu estou falando do modo mais simples possível. Então ele fala da liberdade, exousia, eleuterion, do grego. É a liberdade em Cristo que Paulo está falando. Assim é a questão do véu, né? A mulher, ele fala sobre o véu,
sobre o cabelo da mulher, cabelo descoberto, não pode cortar cabelo, aquela coisa toda. E ele fala também da carne sufocada dos ídolos pagãos, para evitar, por causa da consciência e por causa do nome de Cristo e o testemunho do Evangelho para com o não crente ou não cristão, digamos assim. Tá ok? Essa é a explicação do texto.